Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos de todo o Brasil. Também algum amigo no exterior que estiver me assistindo. Muito obrigado por esse apoio. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus ilumine a vida de vocês, né? E gostaria de pedir a você que está me assistindo que dê um joinha para mim aí, para me ajudar. Me ajuda muito, porque assim o YouTube divulga mais os meus vídeos. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, faça isso, me ajuda aí. Eu estou na luta para completar 1000 inscritos, né? Já passei de 700, lá vou caminhando, mas com a ajuda de vocês eu chego mais rápido. Ô meu irmão, Deus te pague por isso. Eu gostaria de pedir àquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, para dar uma ligadinha para mim. Você que já está ficando abandonado por eles aí, porque você não está acreditando mais nessas conversas fiadas deles, liga para mim aí para a gente conversar. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, tá? Pode me ligar, eu atendo você. Você que saiu, que perdeu parentes, perdeu amigos, dá uma ligadinha para mim aí. Meu telefone é 99151 5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais, uai. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse reino que as testemunhas de Jeová tanto falam nele, né? Esse reino de Deus tão propagado por eles. Quando eu conheci as testemunhas de Jeová, eles pregavam que muito breve um governo de Deus seria estabelecido na terra. Para isso, eles usavam ali a oração do Pai Nosso, né? Dizendo que Deus ia transformar a terra em um paraíso, fazendo a terra ficar igual ao céu. Eles diziam que, no passado, Deus havia entregado todo o domínio da terra a Satanás. E que agora Deus estava reivindicando o seu governo. Que Deus estava reivindicando a sua soberania. E esse é o reino de Deus, segundo as TJs. Mas, meus irmãos, preste atenção. Essa expressão, reino de Deus, não é o que as testemunhas de Jeová dizem. Dependendo do contexto, essa expressão, reino de Deus, ela tem vários significados. Essa história de que Deus entregou o mundo para Satanás governar, isso não passa de conversa fiada. A Bíblia mostra para nós que Deus nunca deixou de governar o mundo. No livro do profeta Daniel, no capítulo 4, no versículo 3, ali mostra que Nabucodonosor, falando sobre Deus, ele diz: o seu reino é sempre interno e o seu domínio é de geração após geração. Viram? Então como é que Deus entregou o mundo para Satanás governar? Agora, meus irmãos, também no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 17, ali diz assim: a fim de que te conheça os viventes, que o Altíssimo tem o domínio sobre todos os reinos do homem, e ele dá a quem quiser, até o mais humilde dos homens. Mas aí, né, as testemunhas de Jeová podem me dizer assim: mas a Bíblia diz que Satanás é o governante do mundo e que ele até ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de um ato de adoração. Bom, quanto ao diabo ser o governante do mundo, saiba de uma coisa: ele só vai até onde Deus permitir que ele vai, né? Satanás é limitado. Deus não deu todos os reinos do mundo para Satanás, não. Ele só vai até onde Deus permite. Agora, quanto a Satanás oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, isso não passa de um blefe, porque o próprio Jesus diz, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, que Satanás é o pai da mentira. Então, se ele é o pai da mentira, ele poderia muito bem estar mentindo quando ele diz que todos os reinos do mundo seriam dele. Agora eu vou mostrar que a expressão reino de Deus não é o que as TJs dizem. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 1,
ali Jesus disse que aqueles discípulos que estavam com ele, ali naquele momento, alguns deles não passaria pela morte até ver o reino de Deus, até a chegada do reino de Deus. Então isso mostra que o reino de Deus estaria muito próximo ali, né? Essas palavras mostram que o reino de Deus viria logo depois. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 28, Jesus diz: se expulsa o demônio pelo poder do Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Essas palavras indicam que o reino de Deus já estava presente. Agora, meus irmãos, principalmente as testemunhas de Jeová, que estiverem me assistindo, preste atenção nesse texto. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus disse aos fariseus que o termo reino de Deus não vem, que o reino de Deus não vem com visível aparência. Então veja, o reino de Deus não vem com visível aparência. Jesus disse assim, ó, nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Jesus diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, eu mostrei vários textos referentes ao reino de Deus. Nenhum deles falou de um paraíso na terra. Nem falou de transformar a terra num segundo céu. Então, meus irmãos, paraíso aqui na terra é coisa de mercadores da palavra de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Em vez de falar de Cristo e em Deus, inventam coisas para ganhar dinheiro. Então, isso aí, essa história de reino de Deus, de paraíso aqui na terra, isso é coisa de mercadores da palavra de Deus. Gente que anda batendo de porta em porta, vendendo a palavra de Deus e vendendo livros e revistas, né? Usando o nome de Deus. O apóstolo Paulo já falou sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Sobre os mercadores da palavra de Deus. E é isso que são as testemunhas de Jeová. Mercadores da palavra de Deus.